Mosteiro de São Boaventura, aqui, nas nossas terras, pertinho de nós, às margens do rio Iguapiaçu. Mosteiro de São Boaventura de Macacu. Aqui fez o seu noviciado aos 16 anos. E ali ele consagrou-se a Nossa Senhora como seu escravo por toda a vida, assinando com o próprio sangue. Não é alguma coisa assim da carochinha, mas realidade. Ele quis fazer com que a sua vida fosse vivida em tanta devoção a Maria, que selara com o seu sangue esse contrato de amizade e escravo por amor. Sim, escravos. Depois o sacerdote foi aprimorar os seus estudos aqui no Rio de Janeiro, e onde cursou filosofia e teologia mais aprofundada. Depois vai para São Paulo. Ali é colocado como o porteiro do convento. Trabalho esse que ele apreciava, porque ele poderia estar sempre em contato com o povo humilde, que batia a porta do convento para pedir um pão, para pedir alguma coisa, ou uma graça, ou uma oração. E aí dedicou a sua vida. Depois foi prior do convento, mais tarde das Clarissas, onde vai conhecer a irmã Helena, que lhe pede, com o passar dos tempos, lhe pede para criar um novo convento, uma nova casa. E ele assim faz. Começam a trabalhar os dois, incansavelmente. Depois partem para a construção da capela, a atual capela do Mosteiro da Luz. Hoje é um patrimônio histórico. Então, meus caros, isto vem dos feitos materiais. Era um grande amigo e socorro dos doentes e dos pobres. Era o homem da paz, da mansidão, da caridade. A todos socorria, a todos tinha uma palavra de carinho. Ninguém deixava de ser contagiado pela sua presença nobre. Era de estatura alta, elegante, como isso, mas era a humildade em pessoa, desses que Jesus dá louvor ao Pai por ter revelado aos pequeninos os segredos do reino. E foi assim a vida de Santo Antônio do Alvão. Santidade desde o início, respirava a oração, zelo pelas coisas de Deus. Então, meus caros, é muito importante a gente olhar essa vida simples. Não fizeram nada de extraordinário, apenas Deus o contemplara com o dom da bilocação. E isso ele fazia, acontecia enquanto ele estava atendendo alguém, vindo em socorro das necessidades dos doentes e dos pobres, dos necessitados. Às vezes, estando em São Paulo, ao mesmo tempo estava no Rio, curando alguém, sarando as feridas, a dor do coração, enfim. Esta era a figura na época. Este é o santo de hoje. Aliás, podemos dizer santo de sempre. O coração era de Deus.
mas as mãos e os pés eram dos pobres, dos irmãos, dos doentes, de todos. Diz a sua biografia que, chamado para atender uma necessidade, às vezes a 50, 60 quilômetros, ele deixava a liteira que os escravos carregavam, deixava o cavalo. Não tinha carro na época, então ele ia a pé. Fazia dias e dias a pé para atender aquela necessidade. Então vemos que o coração é totalmente voltado, dedicado a Deus. Como deve, meus caros? Devemos trabalhar para que o nosso também o seja. É o exemplo que nós colhemos. Apenas recordamos, não para recordar, mas para copiar o exemplo. Como palavras que viessem do Evangelho. Mas, na verdade, vem da vivência do Evangelho. E, a partir daí, fazer com que os nossos pés e mãos para atuar pela evangelização sejam dos outros, sejam dos irmãos, sempre para fazer o bem. E um grande escritor dizia que quem se aproximasse do santo, beijasse a sua mão, lhe pedisse a bênção, lhe fizesse uma reverência, jamais se afastaria dele sem ser outra pessoa. Porque sua presença abençoava, contagiava, transformava as pessoas. Poderia ser um coração mais empedernido, mais endurecido, e ele cativava apenas com um gesto de bênção, de sorriso, o acolhimento. Hoje celebramos, pedindo a Ele pelos nossos enfermos, que intercedam por aqueles por quem Ele nutriu tanto carinho, tanta afeição. Como se disse, ninguém que dele se aproximasse saía sem se transformar. Hoje nós vamos receber as pílulas. Quanta devoção aí! Porque foi a maneira de ele chegar bem mais próximo dentro do coração do enfermo, criando aquelas pílulas que não são meros confeitos, podemos dizer, de papel arroz, mas há uma invocação a Maria Santíssima. Depois do parto, permanecesse virgem, Mãe de Deus, interceda por nós. É justamente isso. Hoje, ao apanhar essa pílula, ao receber a bênção dos enfermos, leve, faça a sua oferta com piedade, seguindo as instruções. Uma pílula no primeiro dia, a segunda no quinto dia e a terceira no nono dia, sempre invocando a Mãe Santíssima, oração de São Frei Galvão e da Ave Maria. É isso. Se lá, na época, meu querido irmão e a querida irmã, quem dele se aproximava, repito, saía modificado, quem dessa pílula usar, tomar, vai sair também curado. Se você permitir que a fé o toque e pela fé seja tocado pela graça de Deus, pela intercessão da Santa Maria, Mãe de Deus e nossa,
você se liberta. É justamente isso. Viver a simplicidade do Evangelho, porque os segredos divinos a nós serão revelados sempre pela misericórdia do Pai. Assim, louvamos a Deus por nos querer bem e nos amar, e que nós o possamos amar também, copiando sempre os exemplos dos santos, o exemplo de São Frei. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.